Boa noite, pessoal. Ninguém entrou na aula, mas sem problemas. Vou deixar a aula gravada aqui para vocês, né? Já tem um tempinho que a gente não se encontra. Eu estou tendo que ministrar estágio na terça-feira. Consegui negociar a quinta-feira com os alunos para que fosse só na terça-feira, para que quinta eu consiga dar as aulas de farmacologia para vocês. Temos poucas aulas, né? Até o final do semestre. Mas não posso deixá-los sem esse conteúdo. Hoje, então, nós continuamos falando de fármacos que atuam no sistema nervoso central. Aqui, especificamente, nós veremos hoje as classes que são mais utilizadas no dia a dia. Nós, como profissionais de saúde, atenderemos diversos pacientes que fazem uso desses medicamentos. E isso é ainda mais nítido para o farmacêutico que trabalha na dispensação desses medicamentos, seja nas unidades básicas de saúde, seja trabalhando no varejo farmacêutico. Ansiedade e dificuldade para dormir, cujo termo técnico é dito hipnóticos, né? Os fármacos que ajudam no sono, o termo técnico utilizado são hipnóticos, são males muito prevalentes atualmente, certo? E o que acontece na maioria das vezes é que existe um limiar de insônia e de ansiedade normal para cada um de nós. Ninguém está livre desse tipo de sentimento. A questão é que, hoje em dia, qualquer ansiedade e qualquer falta de sono já abre um precedente para que sejam prescritos medicamentos. E entre os medicamentos prescritos estão os benzodiazepínicos, a buspirona, barbitúricos, outros hipnóticos e antihistamínicos. Antihistamínico está relacionado com atividade anti-inflamatória, não é verdade? A histamina é liberada pelos mastócitos quando é encontrada alguma inflamação. Mas eles também provocam sono, né? Então é por isso que eles entram aí nos hipnóticos também, ok? Nós usaremos posteriormente na aula esse conhecimento a respeito do sistema límbico, é onde esses fármacos atuam, tá? O que é o sistema límbico? É a parte do nosso cérebro encarregada na regulação das respostas fisiológicas e emocionais do nosso corpo. Então, aqui é onde estão as emoções, a ansiedade, o medo, o pânico, tá? E é nesse local que os fármacos agem. Vale lembrar também que, daquelas aulas lá do começo, vocês viram que existe uma barreira natural que impede a passagem de alguns fármacos do sangue para o interior do sistema nervoso central, para o sangue que está no interior do sistema nervoso central, né? É a barreira hematoencefálica. Todos esses fármacos são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica. Por isso, eles têm ação no sistema nervoso central. Os transtornos envolvendo ansiedade são os distúrbios mentais mais comuns encontrados nos nossos pacientes. A ansiedade é um estado desagradável de tensão, apreensão ou inquietação. Um temor que se origina de fonte conhecida ou até mesmo desconhecida. Os sintomas físicos da ansiedade grave são similares aos do medo. Então, pode ocorrer aí o ataque cardíaco, sudorese, tremores, palpitações e envolvem a ativação simpática. Episódios de ansiedade leve são experiências comuns na vida e não justificam tratamento. Mas, atualmente, não se permite mais sentir qualquer ansiedade, trabalhar essa ansiedade, né?
Muitas vezes os pacientes já querem partir para a alternativa farmacológica. E muitas vezes o paciente precisa conversar com o profissional de saúde. Mudar seu estilo de vida, outras questões estão provocando aquele sentimento, sem que ele que está dentro daquele problema perceba, né? Alguém de fora consegue perceber isso melhor. E os nossos pacientes tendem a confiar no fisioterapeuta, no enfermeiro, no farmacêutico, no médico, como um aconselhamento. E quando você é capaz de conhecer o seu paciente, né, ter um interesse genuíno na saúde dele, você pode perceber se realmente é necessário aquele medicamento que ele está tomando ou irá tomar. Na maioria das vezes, os pacientes querem tomar e não adianta falar, né? Então, nós na farmácia dispensamos o medicamento. Mas é porque, infelizmente, o farmacêutico nessa hora está sozinho, né? Lá no balcão, não tem outros profissionais de saúde junto para ajudar a aconselhar o paciente. Mas numa equipe multidisciplinar, da qual você fará parte daqui para frente, quer seja no seu estágio, na sua casa, ou se você já trabalha com algum serviço de saúde, você pode ser capaz de avaliar essa questão. E ao longo da aula, eu vou mostrar algumas informações que são pertinentes para todos os seus pacientes que utilizam esses medicamentos. Então, o que é que tem que ser tratado? O que é que justifica o tratamento farmacológico? A ansiedade intensa, crônica, debilitante, aquela que faz com que a pessoa mude completamente, não vá trabalhar, não resista, né? Entregue os pontos. Pode ser tratada com fármacos ansiolíticos ou anti-ansiedade ou com alguma forma de psicoterapia. Como muitos dos fármacos ansiolíticos causam alguma sedação, eles podem ser usados clinicamente como ansiolíticos e como hipnóticos. O que são hipnóticos? São indutores do sono. Alguns antidepressivos também são indicados para certos distúrbios de ansiedade. Esses são todos os fármacos que pertencem a essa classe, né? Ansiolíticos e hipnóticos. Então, os mais utilizados, os mais famosos aí são os benzodiazepínicos. Você certamente já ouviu falar em algum deles. Alprazolam, clonazepam, diazepam, né? O flumazenil está na lista única e exclusivamente porque ele é um antagonista benzodiazepínico e nesse ponto da farmacologia você já sabe o que significa isso. Se ele é um antagonista de um benzodiazepínico, ele reverte os efeitos do benzodiazepínico, né? Então, em casos de intoxicação, o flumazenil é utilizado. Outros ansiolíticos aí que nós veremos, os antidepressivos e a buspirona, que é um fármaco bem interessante para mostrar para vocês. Os barbitúricos eram os fármacos que eram utilizados antigamente, tá? A primeira geração de antidepressivos. O problema deles é que eles têm uma dose tóxica muito próxima da dose terapêutica, né? E aí acaba que quando os benzodiazepínicos chegaram no mercado, eles substituíram todos esses barbitúricos, porque são mais seguros quanto à dose. E os outros hipnóticos, que são indutores do sono, os antihistamínicos, que induzem sono, clozapina, exopiclona, ramelteona, zaleplona e zolpidem, que é o mais utilizado deles. Aqui eu coloquei a dose letal, a relação entre a dose letal e a dose eficaz para a morfina, que é um opioide, clorpromazina, que é um antipsicótico, e os fármacos ansiolíticos e hipnóticos, fenobarbital e diazepam. Então veja que a relação é dose letal sobre dose eficaz. Se a dose letal for muito alta em relação à dose eficaz, se, por exemplo, for 1 para 1, né? Se, por exemplo, a dose letal for 20 miligramas por
quilo corporal e a dose eficaz for 1 miligrama, esse valor é bem grande, né? E isso, quando eu divido 20 por 1, dá 20. Essa fração sendo um número inteiro e grande, significa que o fármaco é seguro. Mas vamos dizer que a dose terapêutica, a dose letal é 20 e a dose eficaz é 10. Já dá um resultado 20 por 10, 2. Então, é um número inteiro bem pequeno, né? Isso indica que a relação entre dose letal e dose eficaz é muito próxima, porque a gente está trabalhando aqui com uma fração. Então, quanto maior o valor da barra produzida aqui, a partir da relação dose letal-dose eficaz, mais seguro é o medicamento. Como na morfina a dose letal é muito próxima da dose eficaz, é como se eu dividisse aqui dois números inteiros bem próximos. Então o valor é bem pequeno. E isso vai aumentando aqui para o antipsicótico, para o fenobarbital, que é um barbitúrico. E a dose do diazepam é muito segura. Para que o diazepam seja realmente tóxico, a dose letal é muito grande em relação à dose eficaz. Então, essa classe de fármacos substituiu todas as outras classes anteriores. Os benzodiazepínicos vieram para ficar, tá? Devido a essa menor toxicidade terapêutica. Os benzodiazepínicos, então, por sua vez, são os ansiolíticos mais utilizados. Como é que você vai guardar os benzodiazepínicos? Eles terminam aí em an, alprazolam, clonazepam. Tem algumas exceções, mas não são muito utilizados, né? Diazepam, estazolam, flurazepam, lorazepam, midazolam, oxazepam, quazepam, triazolam. Então eles têm essa característica. Eles substituíram os barbitúricos e o meprobamato no tratamento da ansiedade e da insônia por serem fármacos considerados mais seguros e eficazes. Então é por isso que eles são muito utilizados. Você pode ter ouvido já comentários a respeito da utilização desses medicamentos, e aí são muito utilizados e tal. Por quê? Por causa da segurança. Mas segurança em relação à toxicidade, tá? Não em relação à dependência. Ainda que os benzodiazepínicos sejam comumente usados, eles não são necessariamente a melhor escolha contra a ansiedade ou insônia. Certos antidepressivos com ação ansiolítica, como os inibidores seletivos da captação de serotonina, são preferidos em vários casos, e os hipnóticos são não benzodiazepínicos e os antihistamínicos podem ser preferíveis contra a insônia. Então, apesar de serem utilizados como ansiolíticos e hipnóticos, eles não são a primeira escolha que deve ser feita para os nossos pacientes. Fármacos aí, como a fluoxetina, por exemplo, que é um inibidor seletivo da captação de serotonina, são preferíveis para iniciar os tratamentos. Todo tratamento farmacológico é teste, né? Então, da mesma forma que nós vimos os neurônios na aula passada, né? Aqui também há neurônios. E a serotonina, quando é liberada aqui, vai se encontrar então com um receptor de serotonina na membrana pós-sináptica, né? Isso, quando há essa interação com o receptor, são abertos canais de sódio e aí há uma despolarização da membrana, o impulso elétrico é propagado entre os neurônios. E aí a pessoa fica feliz. Se existem enzimas aqui na fenda sináptica que são capazes de captar a serotonina para o interior do neurônio pré-sináptico e essa enzima é inibida, a serotonina ficará por mais tempo atuando na sinapse, transmitindo esse impulso nervoso, certo? E é aqui que os inibidores seletivos da captação de serotonina atuam. Eles podem, por exemplo, inibir essa enzima que promove a captação da serotonina. Serotonina fica por mais tempo disponível nas sinapses,
aqueles sintomas de ansiedade passam. Tá? E os anti-histamínicos que causam sono também podem ser uma alternativa para o tratamento da insônia. É como se você quisesse utilizar fármacos, só que fármacos mais fracos, para começar a tratar o paciente. Assim como o nosso sistema imune é quem de fato elimina os vírus, é quem de fato elimina as bactérias, e aí os antivirais e os antibióticos auxiliam o sistema imune, o papel desses fármacos é auxiliar o psicológico do paciente, fazer com que ele supere aquela situação, não se tornarem uma bengala sem a qual aquele paciente não sobrevive mais. Tá? Então, é assim que a gente precisa enxergar esses medicamentos, porque como farmacêutico é interessante que eu posso dar esse depoimento para vocês, o que nós percebemos é que esses fármacos, por exemplo, que devem ser usados para ansiedade durante 6 meses, para depressão durante 8 meses, depois serem desmamados, né? Eles passam a ser utilizados por anos. Anos e anos. 17 anos, 10 anos, 20 anos. Isso é dependência química. Isso não é farmacologia, tá? E isso é também baixa qualidade de vida. As pessoas ficam dependentes dos medicamentos. Como atuam os benzodiazepínicos? Os alvos para as ações dos benzodiazepínicos são os receptores do ácido gama-aminobutírico, tipo A, GABA-A. Temos o nosso primeiro aluno. Olá, boa noite. A aula está rolando aí, mas vou deixar gravada para vocês. O GABA-A, né, esse neurotransmissor, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Bom, como é que funciona o GABA? Eu mostrei para vocês vários neurotransmissores, né, que são excitatórios. A serotonina, por exemplo, é um neurotransmissor excitatório. Mas existem também neurotransmissores que são inibitórios. É o caso do GABA. Você tem que fazer um exercício de imaginação e pensar o seguinte: se você estiver voltando da UBM à noite, 10 horas da noite, e sofrer uma tentativa de assalto, você não pode ficar petrificado de medo, né? Você tem que pensar, agir rápido, fazer alguma coisa, né? Por exemplo, um incêndio num prédio. Você não pode ficar lá parado, petrificado de medo. Você tem que sair dali, não é verdade? A mesma coisa acontece aqui no nosso sistema nervoso central. Neurotransmissores que estão relacionados ao medo, quando você está numa situação dessas, ou uma situação de síndrome do pânico, são liberados na sinapse e eles ficam numa quantidade bem grande. Existe então um neurotransmissor que é chamado GABA, que eu vou fazer aqui em azul, tá? Que interage com o seu receptor pós-sináptico, que eu vou fazer em roxo. Só que o GABA atua como um neurotransmissor inibitório, não um neurotransmissor excitatório. Quando o GABA entra aqui no receptor dele, ele abre canais de cloreto e cloreto entra assustadoramente aqui para o interior dessa célula. Isso causa uma hiperpolarização da membrana. Essa membrana hiperpolarizada impede que quaisquer impulsos elétricos sejam emitidos ao longo do neurônio. Então, aquela sensação que estava sendo extremamente reproduzida a partir do excesso de neurotransmissor liberado aqui, cessa por ação do GABA. Tá? Então, é um mecanismo de sobrevivência até. Você não pode sentir todas as emoções de forma exacerbada, de forma ilimitada. Tá? É preciso que você seja uma pessoa controlada, né? Então, o GABA está aí para isso, limitar a capacidade de sentimento de emoções
que estão sendo superestimuladas no nosso corpo, né? E o benzodiazepínico, quando ele chega aqui, ele se liga ao receptor pós-sináptico do GABA. Fiz ali em verde, bem pequenininho. Ele não entra no mesmo lugar do GABA. Ele se liga em outro local do receptor. Só que se ligando num local diferente dessa proteína de membrana, que é o receptor pós-sináptico do GABA, ele aumenta a afinidade entre o GABA e o receptor. Então, por que o benzodiazepínico é utilizado para tratar a ansiedade? Aqueles neurotransmissores aqui que eu fiz em vermelho, que estão causando ansiedade no paciente, quando o benzodiazepínico chega aqui, em verde, ele interage, né, com o receptor GABAérgico, e melhora a afinidade do receptor GABAérgico pelo GABA. Então, o GABA é capaz de permanecer aqui nesse neurônio, hiperpolarizando a membrana. Quando ele hiperpolariza a membrana, torna-se impossível de passar o impulso nervoso. Então, o paciente deixa de sentir aquela ansiedade hiperestimulada que ele estava sentindo. Tá? Teve mais gente entrando? Não, né? Não. Acho que até saíram. Enfim. A fixação do GABA ao seu receptor inicia a abertura do canal iônico central, permitindo a entrada do cloro através do poro. Então, quem entra por estímulo do GABA é o cloro, na verdade. O influxo do íon cloreto causa hiperpolarização do neurônio e diminui a neurotransmissão, inibindo a formação de potenciais de ação. Então, quando o cloreto entra no neurônio, ele inibe a neurotransmissão, ele hiperpolariza a membrana. Naquela membrana, vou fazer aquele pedacinho lá onde está o receptor GABAérgico, tá? Receptor GABAérgico, o GABA que eu fiz para vocês em azul aqui, né? O benzodiazepínico estimulando aqui o receptor GABAérgico e abrir o canal de cloreto. Então o cloreto vai entrar na célula. Aqui dentro, então, fica muito negativo. Muito negativo, muito negativo, muito negativo. Para transformar isso aqui, para despolarizar essa membrana, passar uma onda de positivo aí, positivo e negativo, precisa entrar muita coisa, muitos íons positivos aqui, muito sódio, por exemplo. E aí fica difícil. Então, todos aqueles neurotransmissores excitatórios aqui presentes, que estavam fazendo com que entrasse sódio, não tem mais ação. Porque por mais que entre sódio aqui, esse Na+, não vai ser capaz de reverter toda a negatividade atribuída aos íons cloreto que entraram no neurônio. Então, não passa mais impulso nervoso. É assim que funciona. Os benzodiazepínicos modulam os efeitos do GABA ligando-se a um local específico de alta afinidade. Aumentam a frequência da abertura dos canais produzidos pelo GABA. Então, quando o benzodiazepínico está lá na sinapse, interagindo com o receptor GABAérgico, ele aumenta a afinidade desse receptor pelo GABA, e isso faz com que os canais de cloreto, que são abertos pelo GABA, abram por mais tempo, mais vezes, né? Inibindo a passagem dos impulsos nervosos. A ligação do benzodiazepínico ao seu receptor aumentará a afinidade do GABA por seus locais de ligação e vice-versa. Os efeitos clínicos dos vários benzodiazepínicos se correlacionam bem com a afinidade de ligação de cada fármaco pelo complexo receptor GABA-canal de íon cloreto. Veja novamente aquilo que eu desenhei para vocês, só que agora de uma forma bem mais bonita, né? O receptor vazio, sem agonistas. Entrou aqui o GABA, então. O GABA é o agonista do receptor. Abre o canal de cloreto. O cloreto que estava aqui fora pode entrar, né? Então, existia uma diferença de potencial aqui, né? Positivo e negativo.
Mas quando entra o cloreto, fica muito negativo aqui dentro. E aí, para despolarizar essa membrana, fica difícil demais, tem que entrar muito sódio. Então, não importa a quantidade de neurotransmissor excitatório que tem na fenda sináptica, eles não dão conta. E o benzodiazepínico se liga aqui em outro local do receptor e aumenta a afinidade desse receptor pelo GABA. E o GABA, quando está ligado aqui, aumenta a afinidade da ligação do benzodiazepínico também. Então, eles se ajudam. E ao passo que entra cloreto, fica mais positivo o exterior também, o interior da sinapse, né, a fenda sináptica, o exterior do neurônio. Então, a despolarização da membrana é muito grande, impedindo que o impulso nervoso passe. Tá? Esse é o mecanismo de ação aí dos benzodiazepínicos. Então, eles promovem a redução da ansiedade, em doses baixas são ansiolíticos. A redução da ansiedade é atribuída à potenciação seletiva da transmissão GABAérgica, inibindo assim os circuitos neuronais no sistema límbico do cérebro. Lembram-se que eu mostrei o sistema límbico lá para vocês? Então, é como se o benzodiazepínico estimulasse o GABA e isso fizesse com que qualquer excitação que esteja ocorrendo no sistema límbico fosse cessada, devido à presença desse neurotransmissor inibitório que vai inibir as emoções. Existe efeito hipnótico sedativo? Sim, todos os benzodiazepínicos têm propriedades sedativas e calmantes. E alguns podem produzir hipnose, que é o sono produzido artificialmente, em doses mais elevadas. Pode existir amnésia anterógrada, a perda temporária da memória, com o uso de benzodiazepínicos. Também é mediada pelos receptores alfa-1 GABA-A. A capacidade de aprender e formar novas memórias também é reduzida. É por isso que quem passa por esses problemas e utiliza quaisquer desses medicamentos precisa conversar com os professores, precisa levar o atestado médico de que está usando esses medicamentos, porque a memória é prejudicada. E se alguma vez você já passou por esse problema, teve que utilizar esses medicamentos e não entrou em contato com seus professores, muito provavelmente o seu rendimento escolar pode ter caído. Mas não só você, como todos os seus pacientes precisam saber disso. Tá? Efeito anticonvulsivante. Vários benzodiazepínicos têm atividade anticonvulsivante. E relaxamento muscular. Em doses elevadas, os benzodiazepínicos diminuem a espasticidade do músculo esquelético, provavelmente aumentando a inibição pré-sináptica da medula espinhal, onde predominam os receptores alfa-2 GABA-A. Ok? Existem pequenas diferenças nas propriedades ansiolíticas, anticonvulsivantes e sedativas entre os diferentes benzodiazepínicos. Né? Não precisamos entrar tão a fundo nisso aqui. Mas nos protocolos de tratamento, eles já estão bem descritos, quem será utilizado para cada um desses problemas. Contudo, a duração de ação varia amplamente no grupo e considerações farmacocinéticas são importantes na escolha de um ou outro benzodiazepínico. Esses fármacos devem ser reservados para a ansiedade grave e não devem ser usados para lidar com o estresse da vida diária. Aí que está a questão. Né? Muitas vezes têm sido utilizados para tratar ocorrências do dia a dia. E uma vez que alguém já utiliza e aí outra pessoa passou mal e usa esse medicamento, aquele sistema nervoso central que pegou uma dose disso, 2 doses, 3 disso aí numa semana, vai sentir os efeitos disso em algum momento. Tá? E é por isso que é complicado. E é por isso que são medicamentos controlados. Tá? Devido ao potencial de viciar, eles devem ser usados somente por pouco tempo. Que tempo? Os benzodiazepínicos de ação mais longa, como clonazepam e lorazepam e diazepam, são preferidos nos pacientes com ansiedade, que pode exigir tratamento por tempo prolongado. Quanto tempo? Está lá na bula.
Os dados disponíveis corroboram a utilização da medicação por até 6 meses para transtornos ansiosos e por até 8 meses no tratamento dos transtornos de pânico. É mole? Enfim, quando são utilizados os benzodiazepínicos, pode-se substituir, por exemplo, um benzodiazepínico aqui, o lorazepam, né, lá com 28 dias de tratamento, por exemplo, 30 dias, pelo escitalopram, que é o inibidor seletivo da captação de serotonina. Então, o escitalopram pode ser usado por mais tempo, tá? Mas aí, o benzodiazepínico é retirado, substituído. Esse é o ideal, ok? Pode-se desenvolver dependência física e psicológica aos benzodiazepínicos, se doses elevadas forem administradas por longos períodos. Então, começa no de 3 miligramas, começa no de 0,5 miligramas, vai para o de 1, vai para o de 2,5, para o de 3, para o de 6 miligramas, e aí não para mais. E aí o dia a dia depende daquilo. Todos os benzodiazepínicos são fármacos controlados. A interrupção abrupta é pior ainda do que continuar tomando, tá? Então, muito cuidado quando for comentar com os pacientes que esses fármacos não podem ser usados por muito tempo. Porque se o paciente fizer uma interrupção abrupta, é ainda pior. É necessário fazer o desmame. A interrupção abrupta resulta em sintomas de abstinência, incluindo confusão, ansiedade, agitação, intranquilidade, insônia, tensão e, raramente, convulsões. É complicado, porque trata-se do sistema nervoso central, neurotransmissores e um equilíbrio que deve ser mantido, certo? Vários antidepressivos são eficazes no tratamento da ansiedade crônica e devem ser considerados fármacos de primeira escolha, especialmente em pacientes com inclinação para dependência ou vício. E aí, os inibidores seletivos da captação de serotonina desempenham um importante papel, aí como o escitalopram e a paroxetina, ou os inibidores seletivos da captação de serotonina e norepinefrina, né, que captam os dois, como a venlafaxina ou a duloxetina. Podem ser usados sós ou prescritos em associação com uma dosagem baixa de benzodiazepínico durante as primeiras semanas de tratamento. Então, isso é feito durante as primeiras semanas para estabilizar o humor do paciente, o sono do paciente. E, a partir daí, utiliza-se apenas o inibidor seletivo da captação de serotonina ou o inibidor seletivo da captação de serotonina e norepinefrina. Tá? Após 4 a 6 semanas, quando o antidepressivo começa seu efeito ansiolítico, a dosagem de benzodiazepínico pode ser reduzida gradualmente. No caso de uma ansiedade persistente, 4 a 6 semanas, substitui-se o ansiolítico por outro medicamento, reduzindo-o gradualmente para fazer o desmame. Os inibidores seletivos da captação de serotonina, ou ISCSN, têm menor potencial de gerar dependência física do que os benzodiazepínicos. O tratamento de qualquer doença não pode ser pior do que a doença. Quando o paciente vai utilizar um benzodiazepínico aí por 10 anos, o tratamento, a dependência física, psíquica que ele adquiriu para esse medicamento foi pior, muitas vezes, do que aquele trauma que originou o início do tratamento com esses medicamentos. E isso não pode acontecer. Em geral, o tratamento com antidepressivos e benzodiazepínicos contra os transtornos de ansiedade é necessário por longo período, de modo a manter a vantagem alcançada e evitar recaídas. E aí entra a buspirona. A buspirona é útil no tratamento crônico do transtorno de ansiedade e tem eficácia comparável à dos benzodiazepínicos. Então é uma alternativa que pode ser utilizada nos pacientes que têm esse transtorno de ansiedade. As ações da buspirona parecem mediadas pelos receptores de serotonina,
que a gente chama esses receptores de 5-HT1A, mas não precisa guardar isso, embora ela também tenha alguma afinidade pelos receptores D2 da dopamina e 5-HT2A da serotonina. Assim, seu modo de ação difere do mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Vamos nos lembrar que os benzodiazepínicos estimulam os receptores GABAérgicos, aumentam a afinidade dos receptores pelo GABA, abrem canais de cloreto, hiperpolarizam as membranas. A buspirona já atua de outra forma. A buspirona também não tem as propriedades anticonvulsivantes e miorrelaxantes dos benzodiazepínicos. A frequência dos efeitos adversos é baixa, sendo os mais comuns cefaleia, nervosismo, náuseas e tonturas. Sedação e disfunções cognitivas e psicomotoras são mínimas. E a dependência é improvável. Essa que é a grande vantagem da buspirona. A buspirona não potencializa a depressão do sistema nervoso central pelo etanol. Então, além de não causar dependência, o paciente ainda pode tomar uma cerveja. Olha que maravilha. Comparação dos efeitos adversos comuns da buspirona e do alprazolam. Os resultados são expressos como porcentagem dos pacientes que mostraram cada sintoma. Então veja aqui, observe que a buspirona mostra menor interferência com as funções motoras, diminuição da concentração, então 10%, e o alprazolam 33%. Uma vantagem que é particularmente importante em pacientes mais idosos. Sonolência 10%, 30%, fadiga 10%, 27%. Mas provocou um pouco mais de náuseas e tonturas. E cefaleia. Barbitúricos era a geração passada e são usados até hoje, principalmente na pesquisa. Se você estiver em algum laboratório que utilize animais, os barbitúricos são usados para anestesiar os animais para que eles sejam eutanasiados. Eu usei bastante aí o tiopental para isso. Os barbitúricos foram no passado a base do tratamento usada para sedar paciente ou para induzir e manter o sono. Com o tempo foram amplamente substituídos pelos benzodiazepínicos, principalmente porque os barbitúricos induzem a tolerância e a dependência física e estão associados a sintomas de abstinência graves. Todos os barbitúricos são substâncias controladas. Certos barbitúricos, como de ação muito curta, o tiopental, foram usados para induzir anestesia, mas são menos empregados atualmente devido aos novos fármacos com menos efeitos adversos. A ação hipnótico-sedativa dos barbitúricos se deve à sua interação com os receptores GABA-A, potencializando a transmissão GABAérgica. O princípio, o mecanismo de ação é muito semelhante ao dos benzodiazepínicos. Só que aí o local de ligação dos barbitúricos no receptor GABA é diferente daquele dos benzodiazepínicos, tá? Os barbitúricos potenciam a ação do GABA na entrada de cloreto no neurônio, prolongando o tempo de abertura do canal de cloreto. Então o canal de cloreto fica aberto por mais tempo. Além disso, os barbitúricos podem bloquear os receptores excitatórios do glutamato. Concentrações anestésicas de pentobarbital também bloqueiam os canais de sódio de alta frequência. Todas essas ações moleculares diminuem a atividade neuronal. Então é de fato uma anestesia no sistema nervoso central. Então eles podem ser usados aí como anestésicos. Os barbitúricos de ação ultracurta, como o tiopental, são usados por via intravenosa para induzir anestesia, mas foram amplamente substituídos por outros fármacos. Anticonvulsivantes, o fenobarbital tem atividade anticonvulsiva, sendo usado por longos períodos no controle das convulsões tônico-clônicas. Contudo, o fenobarbital pode deprimir o desenvolvimento cognitivo em crianças e diminuir o desempenho cognitivo em adultos. Portanto, deve ser usado apenas se outros tratamentos falharem. E hipnóticos sedativos. Os barbitúricos são usados como sedativos leves para aliviar ansiedade, tensão nervosa e insônia. Então, em emergências, utiliza-se aí os barbitúricos. Contudo, esse uso contra insônia, de modo geral, não é mais aceito devido aos efeitos adversos e ao potencial para tolerância. Eles causam sonolência, dificuldade de concentração e preguiça mental e física.
Os efeitos depressores do sistema nervoso central não são potencializados com o uso do etanol, então aqui temos um problema, né? Se o paciente é consumidor e também utiliza barbitúricos, há uma potencialização. Dosagens hipnóticas dos barbitúricos provocam ressaca, que compromete a capacidade do paciente de atuar normalmente durante várias horas. E, entre outros fatores, é por isso que os barbitúricos foram substituídos pelos benzodiazepínicos. E se a dosagem do barbitúrico for muito grande, o paciente pode evoluir a óbito, assim como os animais. Na pesquisa, a gente usa o tiopental para duas coisas, ou para anestesiar, para poder, por exemplo, retirar a pele do rato, para fazer um machucado, para induzir um machucado, para, sei lá, induzir um edema na pata dele, né? Precisa bater na pata dele, ou na hora da eutanásia mesmo, né? E muitas vezes, quando se anestesia o animal para fazer o ferimento, ele já não resiste, né? De acordo com a dose aplicada. Então, isso aí tem que ser bem... as pessoas envolvidas nesse processo têm que ter bastante experiência, né? Para poder trabalhar com os animais. Outros hipnóticos. Zolpidem, que é muito utilizado. E aí uma pergunta interessante para colocar na prova é o seguinte: o Zolpidem, que é via oral, é 10 miligramas. O Zolpidem, que é sublingual, é 5 miligramas. Por que o sublingual tem menos fármaco no comprimido? Tem a ver com aquela farmacocinética que a gente viu lá no começo, né? Como o fármaco via oral vai passar pelo metabolismo de primeira passagem hepático, tem que ter mais fármaco, senão ele não chega lá no sistema nervoso central. Agora, o sublingual, ele não vai passar pelo metabolismo de primeira passagem hepático completamente. Só parte dele vai passar por esse metabolismo, porque ele já está sendo absorvido dentro da corrente sanguínea, na boca, né? Então a dose pode ser menor e produzir os mesmos efeitos do Zolpidem via oral de 10 miligramas. Viu? Que interessante. O hipnótico Zolpidem não é relacionado aos benzodiazepínicos estruturalmente, mas se fixa seletivamente ao receptor benzodiazepínico do subtipo BZ1. Não tem propriedades anticonvulsivantes e miorrelaxantes, ele apresenta poucos efeitos de abstinência e provoca insônia de rebote mínima. Com o uso prolongado, ocorre pouca tolerância, então ele também para de fazer efeito. Os efeitos adversos do Zolpidem incluem pesadelos, agitação, amnésia anterógrada, cefaleia, distúrbios gastrointestinais, tonturas e sonolência diurna. Diferentemente dos benzodiazepínicos, nas dosagens hipnóticas usuais, os fármacos não benzodiazepínicos, Zolpidem, Zaleplona e Exopiclona, não alteram significativamente os vários estágios do sono e, assim, costumam ser os hipnóticos preferidos. Os 3 fármacos são também substâncias controladas, tá? E esse Zolpidem realmente é muito prescrito mesmo. E os antihistamínicos, que também causam sono, né? Alguns antihistamínicos com propriedades sedativas, como a difenidramina, hidroxizina e doxilamina, são eficazes no tratamento dos tipos leves de insônia situacional. Contudo, eles têm efeitos indesejados, que são os efeitos anticolinérgicos, que os tornam menos úteis do que os benzodiazepínicos e os não benzodiazepínicos. Alguns antihistamínicos sedativos são comercializados em numerosos produtos de venda livre, né? Então, esses xaropes, né, antialérgicos, é bom que já põem a criança para dormir também, né, e descansar. Aqui, um resumão das vantagens e desvantagens terapêuticas de alguns dos fármacos ansiolíticos e hipnóticos, tá? Então, se você pega aqui o clonazepam dentro dos benzodiazepínicos, uso potencial no tratamento crônico de crises. Dá para usar de forma crônica, 6 a 8 meses. Depois, fazer o desmame substituindo pelo inibidor seletivo da captação de serotonina.
flurazepam, quazepam. Esses fármacos menos potentes e eliminados de forma mais lenta não apresentam insônia de rebote na interrupção do tratamento. Alprazolam, fármaco de escolha no tratamento dos distúrbios de pânico. Então, o alprazolam é reservado aí aos distúrbios de pânico. E era nítido quando você conversava com os pacientes que iam adquirir esses medicamentos, quem estava passando por isso realmente buscava pelo alprazolam. Era prescrito mais o alprazolam. Lorazepam e temazepam não requerem biotransformação de fase 1, portanto têm menos interações com outros fármacos e são mais seguros em pacientes com insuficiência hepática. Então veja, é daqui que aquelas alternativas passam a surgir. A partir do momento que o paciente tem o diagnóstico, você pode trabalhar com esse paciente, né, as características dele e escolher os medicamentos ideais para a ansiedade, para a insônia, para a depressão. Os benzodiazepínicos podem perturbar a função intelectual e a destreza manual. Essa é a desvantagem, né? Os benzodiazepínicos apresentam potencial de dependência e podem ocorrer convulsões na sua retirada. A interrupção aqui do triazolam com frequência resulta em insônia de rebote. Então veja, os outros fármacos ali, a buspirona, vantagens, útil no tratamento de longa duração, contra a ansiedade crônica, com síndrome de irritabilidade e hostilidade. Não potencializa a depressão do sistema nervoso central pelo etanol e baixo potencial de dependência. Bem interessante a buspirona. Desvantagens, início de ação mais lento que os benzodiazepínicos, não apresenta atividade anticonvulsiva ou músculo relaxante. Pode não ser uma desvantagem, dependendo do paciente, né? Exopiclona, eficaz por até 6 meses. Zaleplona e o zolpidem. Vantagens, causam efeitos mínimos de abstinência, causam insônia de rebote mínima, pouca ou nenhuma tolerância ocorre com o uso prolongado. Desvantagens, não apresentam propriedades anticonvulsivas ou músculo relaxantes. Raumeoteona, baixo potencial de abuso, com efeitos de abstinência e dependência mínimos, o fármaco pode ser usado por tempo prolongado. Desvantagem, somente tem efeitos mínimos nas medidas objetivas de eficácia de sono. E os barbitúricos quase que não têm vantagem terapêutica no seu início rápido de ação do tiopental. Mas desvantagens são muitas. Induzem intolerância, enzimas biotransformadoras de fármacos e dependência física e apresentam graves sintomas de abstinência. Então, fuja dos barbitúricos. Algumas questões para vocês, para a gente já ir exercitando o que vai acontecer durante a prova da N2, né? Qual das seguintes afirmativas está correta com relação aos benzodiazepínicos? Os benzodiazepínicos abrem diretamente os canais de cloreto? Os benzodiazepínicos têm efeito analgésico? A melhora clínica da ansiedade exige de 2 a 4 semanas de tratamento com benzodiazepínicos. 2 a 4 mesmo? Todos os benzodiazepínicos têm algum efeito sedativo? Os benzodiazepínicos, como outros depressores do sistema nervoso central, facilmente provocam anestesia geral? Qual das seguintes afirmações é correta com relação aos ansiolíticos e hipnóticos? O fenobarbital tem propriedades analgésicas. O diazepam e o fenobarbital induzem o sistema enzimático P450. O fenobarbital é útil no tratamento da porfiria intermitente aguda. O fenobarbital induz depressão respiratória que é potencializada pelo consumo de etanol. A buspirona tem ações similares às dos benzodiazepínicos. Qual dos seguintes fármacos é o melhor para ser usado na unidade de emergência para pacientes suspeitos de ter recebido ou ingerido dose excessiva de benzodiazepínico? É aquele que eu comentei lá no slide inicial, que é um antagonista dos benzodiazepínicos. Só estava na lista por conta disso, é preciso saber que precisa ter como emergência nos hospitais, nas UPAs, né? Ficamos assim por hoje. Vou deixar a aula gravada para vocês, tá? A gente não podia ficar essa semana sem aula.
E segunda é feriado, mas aí na terça eu deixo gravada para todos vocês também. Beleza, meus amigos? Boa noite, fiquem com Deus, um excelente final de semana e um excelente feriado.